para tudo que você está fazendo agora. E preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para você. Gravando uma família maçônica. Alô, todos meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, tríplice fraternal, abraço, muito obrigado pela confiança, que o Gadu nos proteja sempre. É isso aí, Major! Este é nada mais, nada menos que o Major Olimpo. Aquele que foi eleito aí pelo partido PSL do Bolsonaro, senador. E o que ele disse? Exatamente isso que você ouviu. Ele vai implantar leis maçônicas dentro do Senado brasileiro. Mas você pode se perguntar assim, o que isso significa? Mano, não tem nada a ver, vai melhorar a nação, fora petistas, fora comunistas, fora esquerdistas, é Bolsonaro 2018, Bolsomito. O que tem a ver é que você não conhece os planos da maçonaria. O que tem a ver é que você não sabe na enrascada e armadilha que todos caíram. O que tem a ver é que grande parte do povo brasileiro não sabe absolutamente nada. O que tem a ver é que todos agora foram levados, sem nem perceber, para uma grande armadilha, para uma grande emboscada que nem fazem ideia do que seja. Teve youtuberzinhos aí, mequetrefes, vendidos para a maçonaria que fizeram vídeos a favor desse homem. E irmão Zé Newton, nossas autoridades maçônicas no Oriente, meus irmãos, levando o gado para o matadouro, dizendo também que José Bonifácio foi o grande líder aqui do Brasil. Outro maçom. Se você não conhece o que é a maçonaria, sugiro que você comece a estudar urgentemente. Illuminati was founded on May 1st, 1776 by Adam Weishaupt, a professor at Ingolstadt University. Weishaupt obviously had been a serious student of the occult, for many of its bizarre features and symbols were incorporated into his organization. Weishaupt had been active in the Masonic lodges of Germany, and found in them the perfect vehicle for recruiting into his secret order, which he described publicly as the highest level of Freemasonry. Quais são os planos e princípios da maçonaria? Por que ela foi fundada? Em resumo, destruir todas as religiões no mundo. Principalmente no Brasil, já que o Brasil é um país que tem muitas crenças e religiões, principalmente a romanista, a qual é conhecida por muitos como Igreja Católica Apostólica Romana, a grande inimiga da maçonaria. Eles querem destruí-la. Por um lado é bom, por outro é ruim. Porque se você se considera cristão hoje em dia, aqui no Brasil, você está incluído na grande matança que virá. nossos ideais são os mesmos. Juntos, irmãos. Esses irmãos que ele fala não é você. Alô, todos meus irmãos maçons. São apenas os membros da maçonaria. Bolsonaro não é maçom. Eu não vou afirmar que ele é e nem que não é, porque eu vou dizer o seguinte: ele está ligado com isso. Ele sabe dos planos deles. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Teve um cara aí que tem um canal grande que influenciou muitas pessoas. Votem no Major Olimpo. Ele só não te falou que ele é maçom e que o plano da maçonaria é destruir todas as religiões, inclusive a cristã, e também destruir toda espécie de governo independente e substituí-lo por uma nova ordem mundial. The Illuminati was formally incorporated into the Masonic lodges at the Congress of Wilhelmsbad in 1780. But by the time the member had advanced to the level of presbyter or priest, his oath of absolute secrecy and obedience had become deadly serious. Only then was he allowed finally to see the ultimate goal of the order. It was the destruction of all religion and the destruction of all independent governments, replaced by a new world order, a world government ruled from behind the scenes by the illuminated ones.
Isso esses mequetrefes não te falam. Cambada de covardes vendidos. Estão usando a sua fé pra te enganar. Que o Gadu nos proteja sempre! Bolsonaro usou a sua fé pra te enganar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que Deus é esse que ele serve? Ele já está há mais do que 4 casamentos. Não é o Criador dos céus e da terra que ele crê e confia. Não é o Criador dos céus e da terra que ele está proclamando. Deus acima de todos. Não é o mesmo Deus que você crê se você é um crente genuíno. Ele usou a sua fé para te enganar. Agora as pessoas votaram nele. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Você não tem ideia do que é a maçonaria, do que são os princípios maçons. Eles dizem respeito a você, mas não a seu favor. Isso encontra você. Se você acha que as coisas estão ruins, se prepare porque vai piorar. Ai, eu prefiro o governo maçom militar do que o petista. Eu sempre bati contra o PT, contra a esquerda, todos os meus vídeos aqui já falei contra isso. Eu já tenho mais de 600 vídeos aqui no canal. Grande parte deles falando sobre Lula, contra a esquerda, contra o PT. Mas agora chegou a hora de falar sobre a falsa direita. Eles estão aqui através do messianismo político. Se você não sabe o que é isso, pesquise no canal do L'Oréal Rocha o que é messianismo político, você vai entender. Um salvador da pátria, para limpar os corruptos, para destruir esse poder controlador do PT, esquerdista. Todavia, era exatamente isso que a maçonaria sempre quis. Porque uma das metas deles é destruir toda espécie de governo independente. E como já está quebrado, agora fica mais fácil destruir. O povo brasileiro está muito longe de entender as coisas. Isso que eu estou falando aqui, poucos irão entender. Então vamos analisar alguns pontos do vídeo do L'Oréal Rocha que ele acabou de postar, onde ele explica exatamente sobre isso. Vamos lá. O major maçom Olímpio, eleito senador por São Paulo, afirma que vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Em 2016, 500 maçons foram ao Congresso Nacional para clamar pela limpeza na política nacional. O processo do impeachment, que estava emperrado, curiosamente destravou e a Dilma Rousseff foi deposta. Aqui o manifesto de irmãos maçons, representando a maçonaria brasileira. Eu quero reforçar o último parágrafo que diz: por fim, os maçons do movimento Avança Brasil exigem que a senhora Dilma Vana Rousseff renuncie ao seu mandato. Será menos doloroso para o nosso povo e para o Brasil. Ou seja, era plano da maçonaria introduzir aqui o comunismo em primeiro lugar para causar um caos terrível na população, destruir ainda mais a nação, para que agora eles surgissem e limpassem esse sistema. E você acha que o povo não vai gostar disso? A maçonaria em 2017 fez 300 anos e comemorou a sua trajetória gloriosa, dizendo que já era hora de implantar uma nova fase no mundo. Um certo príncipe árabe saudita, na França, junto com o governo francês, disse que o Islã se preparava para o adjornamento, para a vinda da República Universal Maçônica, Islã. O islamismo é um dos braços da maçonaria e estão usando para causar mais desordem a fim de depois implantarem a nova ordem. A direita cristã, a que apoia Jair Bolsonaro, vem patrocinando a figura de José Bonifácio como o fundador do Brasil. José Bonifácio, o maçom mor, que entregou exatamente o Brasil para as mãos da maçonaria em 1822. Bolsonaro, de todos os candidatos, é o único que tem o apoio público da maçonaria. Valéria Bernardo disse que os 4 advogados do esfaqueador Adélio, do Jair Bolsonaro, o cara que esfaqueou o Jair Bolsonaro, os 4 eram maçons. O site Avança Brasil, maçom, fez um post seríssimo. O site Avança Brasil é um dos movimentos maçons que apoiam o Bolsonaro. Esse site fez um post seríssimo mostrando que o registro de um deles, portanto o sujeito é maçom mesmo, seguido da frase: fala desgraçado. Isso não é somente uma fala, não é um insulto, é algo muito mais grave quando se trata de uma fala de um maçom endereçada para outro maçom. O Adélio, assim que foi pego, ele disse que a facada foi ordem da maçonaria. O Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, ao que tudo indica, é maçom, foi aclamado dentro da maçonaria, tem feito inúmeras palestras dentro da maçonaria. Nas palestras que vem falando, fala claramente de a maçonaria fazer o seu papel.
Porque eu já cansei de falar aqui, o General Mourão vai dar continuidade aos planos da maçonaria, usando o exército, fazendo o papel que ela veio para fazer. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente de Dom Pedro, tem um vídeo absolutamente estapafúrdio, onde ele fala como maçom, se apresenta como maçom e conclama a maçonaria para refundar o Brasil. Essa expressão refundar o Brasil, a mesma frase que o Álvaro Dias, também maçom, falou muito nos debates, significa a perseguição aos cristãos. Todos os que votaram em Bolsonaro apoiaram o vice também maçom grau 33, General Mourão, para justamente causar a perseguição que está para vir contra os cristãos. O povo cego, sem saber o que fazer, por ódio do PT. Vamos destruir o comunismo. Nem sabe o que está fazendo. Como eu falei várias vezes, o povo não votou em Bolsonaro porque gosta, e sim porque odeia o PT. O povo votou em Bolsonaro porque odiou o PT, porque estava odiando o PT por ódio do PT. Mas sem saber, acabou. Justamente esses que votaram em Bolsonaro, que se dizem crentes e cristãos, acabaram dando legitimidade e autoridade para que a perseguição aos próprios cristãos e crentes aconteça. Refundar o Brasil, refundar a República, é fazer uma nova República, ou seja, uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem inclui os princípios da maçonaria que o senador Major Olimpo disse. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. A destruição de todas as religiões e todos os governos independentes. A sua escravidão. Será proibido crer em Deus. É isso que eles estão falando. O Deus verdadeiro. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que você crê. E você então será um criminoso por crer na verdade. Eu já estou sendo ameaçado de morte, xingado aqui de terrorista nos comentários, apenas por falar essas verdades para você. E isso tá vindo da boca de próprias pessoas, que são hipócritas, que não conseguem sequer olhar um palmo na frente do nariz. Em tudo isso nós vemos que há alguma coisa se processando por trás dos bastidores. Este major, que ganhou para senador pelo estado de São Paulo, afirma com todas as letras o seguinte: ele vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Ou seja, as leis agora serão da maçonaria. As leis agora serão feitas contra você, contra suas crenças. Se você acha que PT estava ruim, se prepara, porque vai ser pior ainda. PT era ruim? Sim, era horrível. A esquerda é ruim? É a pior coisa que tem. Agora você vai ver uma coisa pior ainda do que a pior coisa que já tinha. Se prepare. Você não sabe o que você fez da sua vida. E mais, ele agradece ao Gadu, que é o deus da maçonaria, e não aos seus eleitores, a sua vitória. Este homem, que era deputado e agora chegou a senador, que quer levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Eu sou um estudioso da maçonaria. Aqui eu faço algumas perguntas. Quais princípios da maçonaria poderiam, porventura, interessar ao Brasil, a ponto de virarem lei federal? Porque se eles serão levados para dentro do Senado, eles vão virar lei federal. Quais os princípios desta sociedade revolucionária, que por princípio é anti-ocidental, visa destruir a soberania nacional, visa implementar o Estado liberal, que é o ponto de passagem para a implantação da República Universal Maçônica? Quais são os princípios da maçonaria que interessariam ao Brasil? Os princípios da destruição do Ocidente? Os princípios do combate à Igreja Católica? Os princípios da chamada fraternidade entre maçons? Sendo que esta fraternidade entre os maçons são princípios que são, na verdade, a antítese e a negação da caridade cristã? Os princípios do multiculturalismo? Os princípios do esoterismo gnóstico perennialista? Os princípios da religião universal maçônica? Aquela religião que a maçonaria propõe para destruir a Igreja de Roma, para substituir a Igreja de Roma? Os princípios da implantação da República Universal Maçônica? Quais são
Olímpio, os princípios da maçonaria que poderiam interessar a República do Brasil para virar lei federal? Eu gostaria de saber. E mais, Olímpio, o Gadu que você citou não é o mesmo Deus dos cristãos. Esse Gadu é o demiurgo que combate o Deus da cultura ocidental e cristã. O Gadu é o Deus que combate os cristãos. Os 4 documentos que essa seita secreta segue são os manuscritos régios, os manuscritos Cook, a Constituição de Anderson e as Old Charts. E lá mostra claramente que o Gadu é inimigo do Criador. Os manuscritos régios, os manuscritos Cook, a Constituição de Anderson e as Old Charts mostram isso claramente. Parabéns, Jair Bolsonaro. A sua trupe cada dia mais se mostra uma fraude. E parece que muito mais perigosa que o PT. E ela vai botando as manguinhas de fora. Parabéns! E parabéns a você que se diz crente e votou nisso aí sabendo disso. Você que não sabia, você ainda pode ter perdão pelo Criador. Agora você que sabia que ele é isso, que acarretaria isso, você não passa de um crentelho hipócrita fariseu da pior laia. Essa gente desavergonhada usou e abusou da fala cristã para se alçar ao poder. E quando chega ao poder, tem o despautério de gravar um vídeo fazendo menção a simplesmente a instituição que tem como foco destruir a cultura ocidental e cristã desde 1717. Instituição essa que é a responsável pela maior parte dos fomentos e dos movimentos revolucionários. Instituição essa que é a mãe do socialismo e do comunismo. Você não sabia disso? Você não sabia que a maçonaria, a criadora do comunismo e do socialismo, você não sabia disso? Pois é, você que tanto se diz conhecedor de política, conhecedor das coisas, votou dando legitimidade a esse sistema que vai perpetuar o socialismo e o comunismo. Você não sabe de porcaria nenhuma e quer pagar pau aí de sabichão. Vamos tirar o PT do poder, o comunismo do Brasil. Você não sabe a burrada que você fez, a imbecilidade que você acaba de fazer. Você não sabe o tamanho da idiotice que está na sua mente. A maçonaria está por trás do comunismo, do socialismo, de todas essas tragédias e movimentos revolucionários que têm acontecido com você e que está destruindo a sua vida. Então não adianta nada combater o comunismo e o socialismo deixando esta senhora instituição intacta. Quais são, Olímpio, os princípios da maçonaria que interessam ao Brasil a ponto de virar lei federal? Quais leis que você acha que ele vai colocar no Senado que serão leis federais? Todo mundo aqui do Brasil terá que obedecê-las. Quais interesses, quais princípios da maçonaria você acha que serão introduzidos na lei federal e será lei federal para você obedecer? Não queira saber. Só vou te dizer uma coisa. Todos esses cristãos e não cristãos que votaram em Bolsonaro acabaram de iniciar a grande perseguição que virá contra a nação, achando que iria melhorar o país, quando na verdade agora sim que vai haver um grande, escutem bem o que eu vou falar aqui, um grande derramamento de sangue, como nunca houve na história. Você acha que Venezuela tá ruim? Você acha que China, comunismo, que a antiga União Soviética, que o nazismo foi ruim? Você não tem um pingo de noção do que vai acontecer com você, sua vida e todos os brasileiros por causa da sua ignorância, porque se o povo fosse sábio, não teria agido assim. Teria boicotado, mas não. Vamos votar, Bolsomito. A histeria coletiva de mentes obtusas, mentecatas, fizeram com que a grande perseguição em breve começasse. Irá começar muito em breve. Se prepare para uma guerra civil avassaladora. Aí eu falo isso aqui, o Rômulo é terrorista, porque eu quero o seu bem, eu sou terrorista.
porque eu estou falando a verdade, agora eu sou terrorista. Porque eu quero o bem das pessoas, falando a verdade, alertando, visando o seu bem. Sou terrorista por causa disso. Parabéns pra você. Parabéns. Palmas. Palmas pra você, que não consegue diferenciar absolutamente nada, discernir absolutamente nada. A sua ignorância causou isso. Oséias 4:6, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo se perde, é destruído porque lhe falta o conhecimento. Parabéns. A burrice não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. Por sua culpa, sua ignorância, todos nós agora iremos sofrer e ser perseguidos. As profecias têm que se cumprir. O povo do Brasil, o povo mais idólatra do mundo, agora o povo vai colher o que plantou. Plantaram os pecados, agora vocês vão colher cambada de idólatras. O juízo do Criador vai cair sobre essa terra, sobre o Brasil, por causa dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua idolatria. Não pensem que vocês ficarão impunes, isso não é por um acaso, é o próprio decreto divino que vai cair sobre essa terra, usando a maçonaria, usando esse sistema para te perseguir, para derramar sangue, por causa da sua incompetência, da sua inutilidade, iniquidade, idolatria, porque você prefere antes os deleites dos vossos pecados ao invés da justiça. Está aí crentes, cristão, se considera cristão, está mais para um hipócrita, fariseu, legalista. Sua arrogância, seu orgulho, jogaram o Brasil no lixo. Quem te disse que teria que haver perseguição aqui? Vários outros países do mundo não haverá perseguição. Vai ver lá na Nova Zelândia, por exemplo, um povo completamente ateu. Lá não vai haver perseguição, porque a maçonaria é inimiga dos cristãos, não de ateus nesse sentido para perseguir. Então agora, por causa da sua arrogância, idolatria e pecados, iniquidades, a perseguição vai vir para cá como um juízo do Criador. Você quis um rei, queremos um governante para nos governar. Eu lembrei agora do povo de Israel querendo um rei na época de juízes. Então, o que o Criador fez? Toma, Saul para vocês, um rei ímpio que a destruiu com tudo. Mesma coisa vai acontecer agora conosco, só que será muito pior. A pior época da história está para vir. Quem morre não sabe que morreu, mas faz os outros sofrerem. A mesma coisa se você é um idiota. Você não sabe que é um idiota, mas faz os outros sofrerem. Parabéns para você que votou em Bolsonaro. Parabéns para você que pensa que só o PT é o problema. Parabéns para você que acha que agora tudo vai melhorar. Parabéns para você que pensa que é crente, cristão, genuíno, evangélico, seguidor de Jesus, mas que não sabe um pingo da verdade sobre o Brasil e sobre estas coisas que foram acabadas de lhe serem expostas. Você mesmo é quem causou a perseguição aos cristãos que vai vir para o Brasil. Você mesmo cavou sua própria sepultura. Aos eleitos, tenham fé, sabedoria, discernimento e muita perseverança nesse tempo. Continuem crendo no Pai, naquele que vos regenerou. Aguentem a perseguição com força, fé e esperança, sabendo que a sua verdadeira vida é lá na glória, não é aqui. Agora teremos que passar por momentos difíceis. Isso será momentâneo, todavia bem terrível, bem intenso, bem doloroso, bem trabalhoso, mas faz parte. Isso vai fortalecer sua fé. Se prepare, tenha força, não perca as esperanças. Não está perdido ainda. Alguns irão sobreviver, não todos. Muitos irão morrer, mas alguns irão sobreviver. Todavia, se você morrer, saiba, lembre-se que você vai ressuscitar. Aos eleitos que eu estou falando, você vai ressuscitar. Tem esperança na glória. Pode doer um pouco, você pode sofrer um pouco. Todavia, nunca negue sua fé. Continue crendo, perseverando. A salvação ainda está aqui. Sempre estará até o fim. Então creia. Pela graça, agradeça por ainda estar vivo e pelo glorioso presente que nos foi dado, que é a salvação, a remissão dos nossos pecados, através da cruz do Cordeiro.
Creia que naquela cruz Ele te justificou e te perdoou. Confie nele. Deposite sua fé nele e então você será salvo. Deposite a sua fé nesse sacrifício, confiando que Ele realmente pagou pelos seus pecados e então você será salvo. Não sei até quando poderei continuar aqui, porque depois desse vídeo alguma coisa ruim pode me acontecer. Todavia só o Pai sabe e manda na minha vida, então estou nas mãos dele. Peço as orações de todos vocês, porque agora eu mexi com coisa pesada. Nos veremos nos próximos vídeos, se o Criador assim quiser. Grande abraço para você. Rômulo Marasquim aqui do canal Firmeza da Verdade.